Olá, amados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou a pastora Rosângela Carvalho, dando continuidade ao nosso devocional bíblico anual Amigas de Jesus. E hoje eu vou estar lendo o capítulo 19 de João, do versículo 28 ao 42. Mas antes de iniciar a leitura, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe, nos ajude a divulgar o Evangelho, a palavra do nosso Senhor Jesus, tá bom? Muito obrigada. Vamos à leitura. João, capítulo 19, do versículo 28 ao 42, que nos diz assim: a morte de Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopor, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Um soldado abre o lado de Jesus com uma lança. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós criais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Amém. Pai de amor, eis-nos aqui diante da Tua palavra, que é mais viva e eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes, que tem o poder, Senhor, de dividir alma e espírito, de penetrar juntas e medulas. A Tua palavra é a verdade, Papai, e é através da Tua palavra que é a cura, que é a libertação, que é a salvação.
Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco, revela a nós toda a verdade desta palavra, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor deseja falar aos nossos corações. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amados, falar da morte de Jesus geralmente é muito chocante, é muito emocionante, né? Porque nós sabemos que a morte de Jesus, ela se deu por crucificação e foi terrivelmente dolorosa e também agoniante, né? Nós bem sabemos dessa verdade acerca da morte do nosso Senhor Jesus. Mas o que primeiramente nós precisamos compreender é que Jesus, ele é o plano perfeito de Deus. Jesus é o que a palavra do Senhor fala, que é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus é a expressão viva do próprio Deus. Cristo é o próprio Deus encarnado em forma de seu Filho, por amor de nós, para a nossa redenção, para o nosso resgate. Então, assim, Jesus, ele veio a este mundo como homem, nasceu de uma mulher, viveu como homem aqui na face da terra, nasceu de uma forma santificada pelo Espírito Santo de Deus, não foi por ato de contato de homem e mulher, não foi por um ato por um poder milagroso, poderoso, sobrenatural, pela pessoa do Espírito Santo. Maria era imaculada, Maria era santa, Maria era virgem, Maria era separada, não era qualquer Maria, era a Maria, né? Então nós precisamos entender que para que Deus cumprisse aquilo que era o desejo do coração de Deus, nos resgatar, nos reconciliar com Ele, foi necessário Jesus vir como homem, viver como homem, experimentar coisas de homem, morrer como homem, porém ressuscitar como rei, ressuscitar como Deus, para que nós, a humanidade, tivéssemos perdão e salvação. Porque lá no Éden, primeiro um homem pecou. Então, por um homem o pecado entrou no mundo. Por isso que Jesus teve que vir como homem, para que o pecado também fosse retirado do mundo. Por isso que Jesus veio como homem. Eu tenho um texto que eu acho muito interessante, que é do estilo da adoração, que ele fala assim bem prontamente, né, sobre a morte de Jesus Cristo, né? Como nós sabemos que a morte de Jesus, ela ocorreu numa sexta-feira, na semana da Páscoa. Então, assim, isso provavelmente aconteceu após 3 anos do início do ministério público de Jesus, né? Então, Jesus, ele morreu com aproximadamente cerca de 33 anos, né? Determinar o ano exato da morte de Jesus não é uma tarefa com certeza fácil, né? Porque é sabido que há um erro de cálculo no calendário que nós usamos atualmente, né? Mas assim, o que se provavelmente Jesus, ele nasceu entre os séculos 6 e 4, né? E ele morreu ali aproximadamente entre 27 e 29. Isso é mais, é menos, isso é como se fala assim, provavelmente, não é certeza absoluta, né? Então, assim, aconteceram algumas coisas antes da morte de Jesus. Antes de morrer na cruz, Jesus, ele foi submetido
a uma longa tortura. Primeiro, ele foi preso na quinta-feira, quando ele foi traído por um dos seus discípulos enquanto orava no Getsêmani. Depois, Jesus foi conduzido ao Sinédrio, que era um tipo naquele tempo de Suprema Corte Judaica, reunida ali na cidade de Jerusalém. No Sinédrio, Jesus ele foi acusado de blasfêmia e condenado através de falso testemunho. Mas o Sinédrio não tinha autonomia para condenar alguém à morte. Apenas o governo de Roma, da província, é que tinha essa autoridade. Aí então o Sinédrio formalizou a acusação contra Jesus e o entregou ao governador romano da Judéia, que naquele tempo era Pôncio Pilatos. E provavelmente temendo um desdobramento político, uma reação do povo, né? Algo que ele não desejava para aquele tempo, Pilatos ele mostrou ali uma certa resistência em autorizar a morte de Jesus. Então, ele envia Jesus ao tetrarca da Galileia chamado Herodes Antipas. Mas, novamente, Jesus é devolvido a Pilatos e ele teve, então, de atender ao pedido dos judeus pela morte de Jesus. Porque, assim, ele passou primeiro por Pilatos, Pilatos não viu nada. Anás, Caifás, Pilatos, foi para Herodes Antipas, volta de novo para Pôncio Pilatos, e aí então, diante da manifestação colérica, dos gritos das pessoas pedindo para que Jesus fosse morto, ele então inicia ali o julgamento de morte do nosso Senhor Jesus, né? E assim, aí ele dá uma pena, né, que ele estabelece ali uma pena capital e manda que Jesus seja açoitado. E Jesus, ele foi cruelmente açoitado. E o instrumento que era usado para açoitar Jesus naquele tempo era feito de madeira e couro e trazia em suas pontas ossos afiados, ganchos e peças de metal. As ponteiras desse tipo de açoite, quando o carrasco, né, levantava o chicote, descia o chicote no corpo da pessoa, era como se fosse garras. Aquilo ali cravava e quando ele puxava o chicote para ele de volta, aquele chicote então trazia pedaços da carne da vítima, arrancava não só a pele, mas a própria carne da vítima, né? E aquilo causava lesões profundas que comprometiam até mesmo os órgãos internos, porque além deles serem profundos, ele vinha rasgando e arrancava pedaços de carne viva do nosso Senhor Jesus. Então, além da tortura física, Jesus também sofreu tortura psicológica. Ele foi moralmente afrontado de diversas formas. A Bíblia diz que os soldados romanos não perderam a oportunidade de zombar de Jesus, que foi identificado como Rei dos Judeus. Os soldados vestiram Jesus de modo a simular vestes reais e colocaram sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinhos, que certamente, com toda certeza, causou um intenso sangramento. Alguns estudiosos até acreditam que o tipo de planta usada para confeccionar a coroa possuía espinhos tão fortes e afiados que eram capazes, amados, de atingir os nervos da cabeça. Então isso resultava em dores muito agudas. E não satisfeitos, os soldados ainda cuspiram em Jesus e o espancaram na cabeça com um caniço. Amados, a morte de Jesus é muito forte, é muito triste, é muito intensa, é muito cruel.
E ali, depois da sessão de tortura, Jesus ele foi levado finalmente para sua morte. Naquele tempo, a pena de morte devia ser aplicada fora dos limites da cidade. Então, eles tinham que sair daquele ambiente onde eles estavam e sair para fora da cidade para acontecer, então, ali o cumprimento daquela pena, né? E de acordo com os textos bíblicos, Jesus precisou carregar o seu próprio instrumento de execução. Geralmente os condenados à morte naquele tempo por crucificação carregavam apenas a trave horizontal da cruz, que era como se fosse uma viga de madeira que pesava aproximadamente uns 20 quilos. Mas, pelo que nós já lemos, né? Alguns condenados, no caso de Jesus, chegavam até mesmo levar a sua própria cruz, que pesava aproximadamente uns 80 quilos. Então não dá para saber por que Jesus teve que levar a cruz, né? Não tem como a gente saber se foi devido à flagelação que sofreu. Por que Jesus teve que levar a própria cruz, né? Mas nós sabemos que no meio do percurso, Jesus de tão flagelado que ele estava, de tão machucado que ele estava, ele não consegue carregar a sua cruz por todo o caminho. E aí então um soldado chama Simão Cirineu para que venha ajudar a Jesus a carregar a cruz. E chegando ao local de sua morte, Jesus ele teve suas mãos e pés fixados na cruz com pregos de metal, que tinham quase 13 centímetros de comprimento. Isso causava grande sangramento e dor muito forte na vítima. E logo em seguida era erguida a cruz. E Pilatos ainda mandou colocar na cruz do nosso Senhor Jesus uma placa que o identificava publicamente como o Rei dos Judeus. A morte na cruz era a mais humilhante e dolorosa que alguém podia enfrentar naquele tempo. Provavelmente esse método de execução surgiu entre os persas, mas acabou sendo adotado pelos romanos. Inclusive um cidadão romano, ele jamais podia ser condenado à morte por crucificação. Na verdade, somente escravos e os piores criminosos que eram condenados à morte da cruz. Aonde Jesus se encaixa aqui nesse contexto? Escravo? Pior criminoso? Não. Oh, Jesus amado, nos perdoa, Pai, nos perdoa, Senhor. E na cruz, o condenado ele ficava despido e exposto publicamente. Jesus ele sofreu de cãibras muito fortes, dor de cabeça intensa, e ele teve muita sede. Enquanto ele perdia sangue através dos ferimentos nas mãos, nos pés, na cabeça e no restante do seu corpo. Os estudiosos eles dizem que dependendo do local da execução, aves de rapina podiam começar a arrancar parte do corpo da vítima ainda viva. Antes de morrer, as aves já vinham comer. Meu Pai Celeste, isso não aconteceu com Jesus. A morte por crucificação era lenta e podia durar horas e até dias. E geralmente ocorria por asfixia, hemorragia ou ataque cardíaco devido à exaustão. Inclusive, em alguns casos, os condenados eles tinham suas pernas quebradas para acelerar o processo de morte. E isso aconteceu, que nós lemos com os dois ladrões que foram crucificados com o nosso Jesus. O Senhor Jesus foi levado à morte ao lado de dois criminosos.
e ofereceram a Jesus uma mistura de vinho e mirra. E Jesus recusa essa mistura. Quando ele já estava crucificado, os soldados também ofereceram a Jesus vinagre embebidos em uma esponja. Quando a gente estuda o que é isso aqui, amados, antigamente os soldados romanos, os banheiros que eles usavam era como se fosse assim, lugares públicos de um lado e de outro, que tinha a bacia era um buraco onde eles sentavam, defecavam, e ali no meio tinha uma vala, e dentro daquela vala tinha uma quantidade de vinagre, aonde eles pegavam a esponja que eles se limpavam das suas fezes e mergulhava naquele vinagre para limpar a esponja, para desinfetar, porque era o que eles usavam para desinfetar, para que quando outra pessoa, outro soldado viesse usar o banheiro, pudesse usar aquela mesma esponja. Então aquele vinagre que ficava ali naquela vala, naquele tanque, era um vinagre totalmente sujo, contaminado por fezes, e ele tinha que ser trocado de tempo em tempos. Então, quando aconteceu justamente o momento da crucificação de Jesus, foi justamente no momento da troca, né, da retirada desse vinagre daquela vala. E ali eles pegam aquele vinagre e o soldado está indo com um balde sujo de vinagre acompanhando o cortejo da morte de Jesus. E então, intencionalmente, com toda a maldade do mundo, eles sabiam o que era aquele vinagre, e aí então eles embebedam uma esponja naquele vinagre, sujo de fezes, sujo de excremento humano, de cocô, e coloca na boca de Jesus. Até por isso Jesus passou por amor de nós. E Jesus, ele levou cerca de 6 horas aproximadamente para morrer, porque tudo começou às 9 horas da manhã e durou até às 3 horas da tarde. A morte de Jesus foi acompanhada por algumas pessoas próximas a ele, como sua mãe, João e outras mulheres que participavam do seu ministério, né? Maria Madalena e pessoas que amavam Jesus, pessoas que estiveram perto de Jesus. E enquanto algumas pessoas sofriam com a morte por ver Jesus naquele sofrimento, outros continuavam proferindo insultos ao nosso Senhor Jesus. Enquanto Jesus estava na cruz, ele falou pelo menos 7 frases que apontavam para sua plena humanidade, sua plena divindade e para o propósito de sua morte redentora. E naquele momento, quando Jesus ele fala essas 7 frases que apontam para a humanidade, para a divindade e para o propósito de sua obra redentora, durante a crucificação, alguns fenômenos extraordinários aconteceram, como as densas trevas, que duraram cerca de 3 horas, um grande temor de terra e a partição do véu do templo de alto a baixo. Meu Deus, que coisa profunda. Louvado seja Deus. Fisiologicamente, amados, não é possível determinar se Jesus morreu por asfixia, ataque cardíaco ou choque hemorrágico, mas o que sabemos é que isso aconteceu logo após ele entregar seu espírito nas mãos do Pai, quando ele diz: em tuas mãos eu entrego meu espírito. Além disso,
algumas pessoas que acompanharam a crucificação conseguiram entender que Jesus Cristo era mesmo o Filho de Deus. E para verificar a morte de Jesus, um soldado então cravou uma lança em um dos lados de seu corpo, fazendo sair do ferimento sangue e água. Como nenhum corpo poderia estar na cruz durante o sábado, o corpo de Jesus foi retirado dali na própria sexta-feira para ser sepultado. Os corpos dos criminosos que morriam crucificados muitas vezes eram jogados em valas ou deixados ali no próprio local da morte para serem comidos por animais. Porém, diferentemente de outros condenados, Jesus teve o seu corpo preservado e sepultado num túmulo novo, de onde se levantou e ressuscitou ao terceiro dia. Ai, alabaste de ora maia de corramaste. Louvado seja o teu santo e poderoso nome, Jesus. Sem dúvida, a morte de Jesus foi terrível. Sua dor e agonia são difíceis de imaginar. Mas antes dele e depois dele, outras pessoas também foram crucificadas. Inclusive, quando Jerusalém caiu diante dos romanos décadas depois da morte de Jesus, muitos judeus acabaram sendo crucificados. Isso indica que o sofrimento de Jesus significou muito mais do que simplesmente o tormento físico em sua morte. Ele suportou algo que homem algum jamais poderia suportar. A morte de Jesus revelou o furor da ira de Deus, a dor mais excruciante que Jesus teve de enfrentar durante sua morte foi a dor da separação e do abandono. Fazendo-se maldito, ele trocou um trono de glória por uma cruz de madeira, e ao receber sobre si o nosso pecado ali na cruz, ele foi abandonado pelo Pai, e ele experimentou o terror do inferno em lugar da comunhão celeste. A pior dor que alguém pode sofrer é a dor de ser abandonado por Deus. E na cruz, Jesus experimentou essa dor em toda a sua intensidade. Porque Jesus, quando ele estava ali no Getsêmani, que ele soa sangue, ele estava numa agonia tão profunda, tão densa, que ele fala: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que contudo seja feita a sua vontade. O cálice de Jesus era o abandono. Ele sabia que no momento que o pecado da humanidade recaísse sobre ele, o Pai não suportaria olhar para um filho tão santo, tão imaculado com o pecado da humanidade. E Jesus ali nos seus momentos, ele declara, Eli, Eli, sabachthani, que significa Deus meu, por que me abandonaste, Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. E ao mesmo tempo em que a morte de Jesus revelou a manifestação do juízo de Deus contra o pecado, sua morte também revelou a extraordinária manifestação da graça de Deus e a profundidade do amor divino. É incrível saber que a morte de Jesus não aconteceu para que Deus pudesse nos amar. Ao contrário disso, a morte de Jesus aconteceu porque Deus, pelo beneplácito de sua vontade, decidiu nos amar ainda antes que o mundo existisse. Deus decidiu nos amar quando nós éramos seus inimigos. É por isso que a morte de Jesus não foi apenas um incidente que aconteceu há quase ou mais de 2000 anos, mas foi um cumprimento de um decreto estabelecido na eternidade. A morte de Jesus foi a manifestação em nosso tempo do Cordeiro Imaculado, que veio conhecido antes da fundação do mundo.
E a boa notícia é que o seu precioso sangue foi derramado por amor de nós, porque o Cordeiro de Deus que veio para tirar todo o pecado do mundo, ele teve piedade de nós. Amém. Louvado seja Deus, que você fica aí com esse devocional, com esse estudo, em nome de Jesus, que possa abençoar a sua vida e nos levar à reflexão sobre o que foi a morte de Cristo.